Muito bom dia! É com grande prazer, e eu diria, é uma honra mesmo, em que fui convidada para as alegrias dos 92 anos do Centro Espírita Batuíra. E foi-me ordenado que eu falasse apenas dos últimos 50 anos do centro e me deram um tempinho deste tamanho. Então, vai ser um resumo assim bem por cima, mas a partir do dia 12 de julho, terça-feira, vai estar com detalhes todo o histórico do Centro Espírita Batuíra, desde antes do livro de Atas número 1. Então, quem quiser conferir e se aprofundar, estará lá. E para entrar nesses últimos 50 anos, que seria a partir do ano de 1980, eu não poderia iniciar sem antes deixar uma homenagem, né, à corrente Batuíra, o início do nosso centro, a todos aqueles companheiros de uma coragem sem tamanho, na época de 1930, ao espírito Geraldo da Silva, né? Geraldo Alves da Silva, e tudo o que aconteceu, que foi uma luta heróica até 1944, quando nós começamos, quando o centro começou as suas atividades aqui na Rua Doutor Loyola. Então, em 1980, o que vai acontecer? Ao desencarne do presidente, e assume o seu vice. É comprada uma máquina de impressão, marca Offset, Ricoh, porque pretendia-se imprimir mensagens. Era um tempo em que as mensagens eram muito difíceis, então se propôs o centro a imprimir essas mensagens e enviá-las gratuitamente para todos os outros centros aqui da região, certo? Então, foi feita uma reforma do estatuto e, com o transcorrer do tempo, a IDE, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, mudou, reformou seu parque gráfico e doou todas as suas máquinas para o Centro Espírita Batuíra. E houve um caso assim interessante, as máquinas não puderam vir de lá para cá, porque como era doação, não tinha nota fiscal. Então, eles elaboraram uma nota de venda de um cruzeiro, sei lá, uma moeda do tempo, para que as máquinas pudessem chegar aqui, e foi constituída, então, a Gráfica Espírita Batuíra, com CGC, com estatuto, tudo direitinho, né? E começaram as impressões, começou o Verdade e Luz, era impresso aqui, serviços, outros profissionais começaram a ser feitos, havia 4 empregados, mas era uma época muito difícil, a inflação terrível, salários, dissídios. Esses 4 empregados foram dispensados e contratados novos com salários menores. As coisas começaram a entrar num declive de produção, de trabalhos errados, chegando a tal ponto que a melhor solução, então, foi que se encerrasse, que a gráfica fosse extinta, né? E exatamente isso aconteceu. A gráfica foi extinta, houve, assim, uma situação bastante desagradável para a venda de todo o maquinário, de forma que fosse todo o dinheiro aferido na venda de todo o material, então
fosse esse dinheiro também canalizado só para divulgação. E aí começa-se já, na década de 90, agora, a década de 80 foi assim, conturbadíssima. Na década de 90, o centro está com 60 anos, a gráfica foi extinta, as pizzas já são feitas, e há uma Assembleia Geral pondo os sócios a par do que estava acontecendo, né? E a ideia e o pedido de que o dinheiro oferido com a venda das máquinas só poderia ser usado não pelo centro, mas só para divulgação da doutrina espírita. E aí começa-se a vislumbrar a ideia de uma futura livraria aqui na casa. Então, que vai ser inaugurada em 22 de janeiro, por assim dizer, em 22 de janeiro de 1992. Antes, na década de 80, havia havido uma situação muito delicada, porque o atual presidente fizeram um empréstimo muito grande no Banco Real de R$250 mil. Então, com a venda dessa atual presidente, esse presidente foi convidado a se destituir, ele é exonerado, e com essa venda das máquinas, não só se pagaram as dívidas, como então surge esse desejo da livraria, que é inaugurada em 21 de janeiro de 1992. E vejam que gracinha, ela é inaugurada com 352 títulos, 952 livros. E gastou-se para isso, eu vou falar o dinheiro da época, 1.786.368, sei lá, mil cruzeiros. E foi comprada de Araras um módulo, 6 módulos, né, para acomodar os livros pelo preço de R$3.344.611. Aí, gente, iniciou-se o Clube do Livro, estas lousas todas que nós temos na casa foram colocadas nessa época, e a livraria funciona em horário comercial. E aí surge outra situação muito delicada, porque a funcionária não cumpria o que fora combinado, e vai se tocando assim. Enquanto isso, o salão do centro não se sabe por que ele não caía, porque os cupins eram buracos muito grandes. E aí foi feito o orçamento para a laje, que lá está, pelo valor de 76.640, sei lá o que, cruzeiros, que poderia ser dividido em 6 parcelas. Foi comprado o telefone pelo próprio plano de expansão, a livraria estava lá tocando, e aí começam os problemas. O engenheiro simplesmente desaparece, procurado pela senhora presidente, ele quer um aumento assim fabuloso. Mesmo conversado sobre esse aumento, ele simplesmente retira todos os seus funcionários dali, e o centro ficou terrivelmente abandonado, sem telhado, sem teto, uma confusão só, que temos as fotos, inclusive. Enfim, a senhora presidente, mais uma vez, vai na casa dos pais do engenheiro, leva um distrato para que os pais consigam que ele assine, e depois disso é contratado um pedreiro que termina o serviço, por assim dizer.
mas o fundo está deteriorado, está feio, feio. E aí, olha, quermesses, promoções, pizzas, bazares, tudo que possamos imaginar em termos de promoção eram envidados. Em 1944, nós, como vinha já a ideia do coral, ele, numa quinta-feira, começam os ensaios com 19 integrantes e a Aleluia de Mozart é o prefixo e o sufixo de todas as apresentações. Em 94 tem a conversão do Cruzeiro para Real e acontece a Noite da Amizade, uma graça de programa no teatro, tudo muito, muito e muita alegria. Tá também o trabalho com os internos da FEBEM. Em 95 cria-se uma bandinha infantil e em 98 começa o atendimento fraterno. Os cursos preparando pessoas para o passe datam de 1990. E nessa época o centro está sem dívidas. Então, entre 98 e 2000 foi um trabalho intenso, porque a papelada do centro estava nas mãos de um companheiro espírita que fazia todo o trabalho, quer dizer, se ofereceu para fazer o trabalho gratuitamente, mas não o fez, né? E aí, o que aconteceu? Precisou resgatar com ele toda essa papelada. E aí foi entregue a uma firma especializada que teve um trabalho insano de recuperação de todos aqueles anos e que permanece até hoje cuidando das nossas legalidades frente às leis, né? E mais um detalhe, verificado aquele estatuto havido, ele foi tido sem valor, porque não havia sido registrado. Então, há uma reforma, e prosseguem, então, a uma reforma do estatuto, né? Prosseguindo normas que até hoje são vigentes, né? A alfabetização de adultos, uma ONG, a Vida na Faculdade de Medicina, em que um senhor que frequentava o centro pertencia, ele oferece um computador e faz a sugestão de que o centro, as épocas eram muito diferentes, de que o centro oferecesse aulas de informática para os carentes. E ele, então, essa ONG doa ao centro 4 micros móveis, ar-condicionado para a sala, e as aulas, então, são abertas, têm uma frequência muito boa e vão se extinguir quando isso se torna mais popular e as escolas passam a fornecer essas aulas. Todo esse equipamento foi doado ao Coração. Então, a sala, a casa, era de um movimento intenso. Havia aulas de francês, de italiano, de esperanto, de inglês, de pintura, de fotografia, de conservas, de doces, de salgados, e elas tiveram que se encerrar, porque como eram pagas e o centro não tinha o perfil escola, para evitar futuros problemas, a diretoria preferiu encerrá-los. E isso tudo aí, em meio a tudo isso, as promoções nunca faltaram, eram contínuas. E a USE, União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, havia editado em 21 de janeiro de 2004 o Allan Kardec em Verdade e Luz, que era uma homenagem ao bicentenário do nascimento do codificador. E a autora tinha mais 4 ou 5 originais e que ofereceu ao USE
para a consequente impressão de uma série didático-pedagógica. A USE não tinha fundos. Oferecido ao Batuíra, o Batuíra realmente decidiu, aceitou e criou a Belle, Batuíra Editora e Livraria Espírita, aprovado em 18 de março de 2004. Só que a editora não possuía capital. E o centro, então, emprestou em torno de R$10 mil. Foi criado um fundo de editoração, onde todos os sócios contribuíam. E o primeiro lançamento, vejam que rapidez, ela foi aprovada em 18 de março de 2004. E em 25 de abril de 2004 é lançada o primeiro livro, Relações Fraternas, Caminhos para o Atendimento Fraterno. E em 12 de junho, um segundo, Sessão Mediúnica, conseguindo, nesse tempo, a Belle a devolver ao Centro Espírita os R$10 mil emprestados. E no decorrer desses anos que se seguiram, ela imprime mais de 10 títulos, alguns em segunda, terceira edição, e ela torna-se autônoma, inclusive contribuindo, em janeiro de 2010, com R$15 mil para a expansão do centro. Por quê? Havia um terreno na rua Doutor Loyola, na rua acima, que fazia fundo com o centro. E, procurados os herdeiros, ajusta-se uma entrada de R$16 mil e o restante quando a documentação desses herdeiros todos estivesse em ordem. Mas o centro poderia usar o terreno. E ele o faz com um estacionamento que era pago. E começaram aí os planos de expansão. Foi preciso tirar um pedaço da antiga cozinha lá do fundo para construir os banheiros femininos, deixando-se os do corredor para os homens. A inclusão agora no mundo digital, com site, internet, computador, TV, DVD, projetor, data show, equipamentos necessários a toda uma adequação e facilidade para as exposições, para os trabalhos. Em 2008, numa manhã de domingo, muito interessante, foi apresentado o planejamento da expansão, uma maquete, foi aprovada, então, desde as formas de captação de renda até as construções do salão, do espaço novo, da cozinha, da sala de costura, de uma sala para o coral. E a pedra fundamental disso foi assim, numa manhã belíssima de domingo, de sol claro, com mais de 100 pessoas, em 30 de agosto de 2009, quando começaram, então, os trabalhos da expansão. Em meio a isso, há uma campanha para o ar-condicionado, e em 2020 é inaugurado o espaço novo. O centro funciona de domingo a domingo, com trabalhos de preparo. Aí nós tínhamos cursos para o preparo de tudo, de expositores, de passes, de atendimento fraterno, a educação mediúnica com o preparo de atendentes, de médios, evangelizadores de infância, escola de paz. Temos trabalho na capela da USP, trabalho com suicidas, mocidade, edição de livros. Em 2019 havia começado também o trabalho com os suicidas. A partir de março de 2020, com o advento da pandemia, os trabalhos das diversas áreas receberam treinamento para atuarem no campo virtual, no qual nenhuma atividade da casa deixou de existir ou foi anulada, mas todas funcionando normalmente,
com um número muito maior de pessoas participando, trabalhando, assistindo, em todos os dias da semana, criando-se, inclusive, um trabalho de lives rápidas no dia 2 de junho de 2021, todas as quartas-feiras pela manhã. A frequência é excelente. E a evangelização, que em 1931 consta nos livros que havia sido suspensa, e não explica-se por quê, ela é retomada e funciona a pleno vapor, certo? Então, antes da pandemia, havia vários planos de trabalhos a serem desenvolvidos na casa e que não sabemos quando as coisas retomarem, como se desenvolverão. Mas pensava-se que na evangelização nós iríamos ter uma sala de evangelização na pré-concepção, evangelização no ventre, evangelização para pessoas com necessidades especiais, e para isso já havia um planejamento, vejam bem, de colocar um elevador ali onde são as escadas que sobem para a sala mediúnica, exatamente para facilitar esses companheiros com necessidades especiais, e toda uma remodelação lá no centro, e voltar, outra vez, voltar o cafezinho, um espaço especial para ele, um trabalho específico às famílias de suicidas, às pessoas que tivessem ideias para se suicidar, enfim, muita disposição ao trabalho, e conforme o tempo e as situações de saúde em permitirem, quem sabe esses sonhos de 2020 nos rumam para os 100 anos do Centro Espírita Batuíra. Então, nessa síntese, no tempo que me foi dado, 25 minutos, não há aprofundamento, apenas lembrança dos fatos, que eu sei que a grande maioria daqui da casa tem esses fatos assim vívidos na mente, com detalhes que não foram constados aqui, mas que constam na sua íntegra, num apanhado de todos os livros de atas, e que estarão detalhados no histórico do Centro Espírita, a ser postado no dia 12 de julho de 1992. Gente, 12 de julho de 2022, nos 92 anos do Centro Espírita Batuíra, rumo aos 100 anos da nossa casa. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por mais essa oportunidade nesta casa, que nos plenifica, e que, em nome de Batuíra, o patrono dela, sejam homenageadas as 52 diretorias que até hoje tivemos. Que assim seja. Muito obrigada.